eu tenho uma palavra de alerta para você. Você já percebeu, querido, que em muitos lugares já não se pregam mais contra o pecado? Por quê? Em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Pedro diz assim: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Hoje em dia, queridos, muitos não pregam a verdadeira palavra de Deus, pois temem serem perseguidos ou presos, porque hoje existem leis que proíbem você pregar contra o pecado. São leis humanas, mas nós somos chamados como porta-voz de Deus para pregar a santa palavra do Senhor. E agora, o que eu faço? Eu paro de falar a verdade? Eu e você, é claro, devemos ser obedientes às leis e às autoridades, mas não devemos nunca deixar de pregar a palavra de Deus como ela realmente é, por causa de medo ou por ser perseguidos. Os apóstolos estavam sendo perseguidos por pregarem sobre Cristo e os seus ensinos. Eles foram até presos por contrariarem as autoridades daquela época. Porém, ameaçados novamente, Pedro disse: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Está em Atos, capítulo 5, versículo 29. Eu não posso conhecer a palavra de Deus e ficar calado. A igreja sempre foi perseguida por causa da palavra. Os profetas eram mortos e presos, sofriam por entregar a verdade de Deus. Muitos vultos da igreja primitiva foram perseguidos e mortos por causa desta palavra. Hoje em dia, muitos conhecem a Bíblia muito bem, são pessoas intelectuais, mas eles têm medo de pregar contra o pecado e a depravação da raça humana. Tiago disse: sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago, no capítulo 1, versículo 22. Existem muitos falsificadores da palavra, racistas, enganadores, ambiciosos, blasfemadores. Este é o mundo em que nós vivemos, meus irmãos. A maioria das pessoas não estão nem aí para Deus e a sua palavra. Hoje o certo virou errado e o errado é certo. E o que querem mesmo é levantar o império das trevas, cometendo todo tipo de pecado, adultério, prostituição. São tempos modernos. A moda hoje é curtição. Homem se inflamando com outro homem em sua carne. Até foi aprovada a lei da homossexualidade, mas quando eles nos veem pregando contra o pecado, eles dizem que não podemos falar assim, ou que somos loucos, que isso é coisa do passado, nos mandam tomar cuidado porque vamos ser processados. Dizem que querem apenas viver e se divertir. Para eles isso é coisa de gente normal. Isso tudo está esfriando a igreja. Quer saber mais? Muitos praticam esses atos e estão servindo da igreja sem ser libertos. Normais que não têm lugar reservado no céu. Normais que não sentem a unção de Deus em sua vida. Normais que são levados para o abismo profundo. Normais que estão cegos pelo inimigo, como diz em 2 Coríntios 4:4. Você que está vivendo em adultério, fornicação, homossexualismo dentro da igreja, tomando ceia, pregando, ensinando, Deus manda te dizer: arrependa-te e volte aos princípios da palavra. Até quando cocheareis em dois pensamentos? Se tu creres na palavra de Deus, ele te liberta e te perdoa. Porém, arrependa-te e comece novamente. Não importa o quanto você pecou, quantos tombos você tomou. Eu já caí muitas vezes, eu já errei muito em minha vida. Mas não é feio ou vergonhoso reconhecer que erramos.
confessar e recomeçar novamente. Feio e vergonhoso é continuar vivendo em pecado e no erro. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu não sou um grande pregador, eu sou um simples vaso de barro, mas Deus me mandou te dizer isso. E se você está assistindo, então receba ou não, mas esta é a palavra de Deus. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se formos fracos em nossa comunhão com Deus, então seremos fracos em tudo. Você que é porta-voz de Deus, não tenha medo de ser perseguido por causa da verdade da palavra de Deus, desde que seja realmente a palavra de Deus, baseada nas Escrituras. Deus zela pela sua palavra. O apóstolo Paulo diz assim em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. As pessoas, meus irmãos, são libertas ouvindo a palavra. Em João capítulo 8, versículo 32, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como as pessoas serão libertas se nós, pregadores, deixarmos de pregar a palavra de Deus? Não deixe o diabo te calar. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, o versículo de número 1 até o 4, ele diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitadores, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Paulo pregou a verdade em sua época. Pedro pregou na sua época a verdade, e muitos outros pregadores fizeram a diferença em sua época por pregar a santa palavra de Deus. Agora, meus queridos irmãos, a responsabilidade é minha e sua. O mundo não está precisando de pregadores de fogo. O mundo está precisando de pregadores do evangelho. Receba essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém.